Hello! Meu nome é Teacher Delvia Fox e você do 7º ano vai aprender comigo hoje inglês. O nosso conteúdo são gêneros textuais e comunicação. Lembrando que, antes de começar, monte o seu time de estudos, caderno, computador, dicionário, caneta e, claro, muita disposição. Nosso conteúdo de hoje vai ser um artigo mais informativo, anúncios e cartazes, e veremos uma temática muito importante para refletir durante muito tempo. Here we go! Vamos lá! Olha só, nosso primeiro ponto de hoje vai ser a curiosity, a curiosidade. My question is, minha pergunta é, você conhece ou já ouviu falar de Viola Davis? Dá uma olhada, essa mulher é uma das figuras mais fortes, inclusive no mundo da arte, e ela foi a única a realizar a tríplice coroa de atuação de premiação enquanto atriz, que chama de Oscar, Emmy e Tony. E claro, a primeira pessoa a receber o Oscar enquanto mulher negra. Ela é produtora, ela também é diretora, atriz e ativista em relação às pautas da negritude e dos direitos. Uma grande referência para a gente se inspirar. Minha recomendação, olha essa imagem que ela está com a roupa vermelha, você coloca lá no Google o discurso que ela fez em sua premiação. É uma história de superação, de motivação e de muita força para você aí ter como referência, ok? Here we go, vamos lá. Olha só, dá uma olhada nessas três imagens. What does it mean? O que é que elas significam? O que é que elas trazem? Você pode reservar aí o dicionário e tentar fazer o seu vocabulário do que é essa sugestão. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gente, a gente vai falar de violence against women, violência contra a mulher. Uma temática que aumentou bastante, infelizmente, durante esse período da pandemia. Então a gente vai passar por alguns textos e vai passar pelos gêneros textuais que eu citei anteriormente, dialogando sobre essa pauta, trazendo reflexões e como também vocês podem fazer em caso dessa infeliz ocorrência. Então, vamos lá. Esse vídeo é um vídeo bem interessante que vocês podem acessar, que é um vídeo chamado de COVID-19 Women Front and Center, as mulheres em frente e no centro, onde é trazido uma reflexão sobre as mulheres que trabalham em 70% na linha de frente em combate ao coronavírus e que infelizmente também sofrem violências de gênero, obviamente por serem mulheres. É uma tentativa de sensibilização ainda com os profissionais de saúde sobrecarregados e as mulheres que sofrem esses tipos de ocorrência. Então dá uma olhada lá, é um vídeo rapidinho de 3 minutos e meio para a gente refletir e pensar sobre o processo. Olha só, esse é o nosso primeiro gênero textual. A gente vai ter um pouquinho de trabalho para a gente fazer essa tradução e entender. O vídeo que eu sugeri anteriormente, ele vem desse site aí. Então a gente vai já mapear as palavras-chave, que são as palavras que a gente já conhece. Dentro disso, a gente vai tentar entender a ideia geral do texto. Então, eu separei 3 blocos interessantes para a gente entender como é que funciona essa estrutura. First, primeiro tem o title, título. Abaixo tem o subtitle, subtítulo. E, claro, the date, a data onde isso aqui foi postado. Então, você pode já ir sublinhando as palavras que você conhece, com o dicionário do lado, tentando já criar uma noção com base na imagem e com base no vídeo que nós vimos, para a gente já criar uma prévia de leitura sobre esse texto. Próximo passo. Olha aí, já peguei 2 blocos desse texto e eu sublinhei algumas palavras para a gente já ir criando essa noção. Então a gente tem violence, violência, women, mulheres no plural, girls, meninas, shadow, que seria essa sombra, e pandemic, pandemia.
Então seria violência, mulheres, meninas, a sombra na pandemia. O against, ele seria contra uma coisa, no caso, contra mulheres e meninas. Mais abaixo no subtítulo é a referência do vídeo que eu citei para vocês, que é um discurso de umas diretoras executivas da ONU, chamada de Phunzile Mlambo Ngcuka. Então, aí a gente tem mais abaixo a data, foi abril do ano passado, e as sentenças ou os bloquinhos que eu separei para a gente interpretar. Tem aí, ó, 90 countries, 90 países, lockdown, que é uma palavra que se tornou muito familiar, né? Esse bloqueio, esse fechamento. 4 billion people, 4 milhões de pessoas. A gente já dá um salto ali, home, então sugere-se que 4 milhões de pessoas em casa. A global contagion, que é o contágio global da Covid-19. E ali eu sinalizei danger, que tem o perigo. A pandemic, a pandemia, e violence, women, violência e mulher, ou violência contra a mulher, que a gente já viu a interpretação do against, que seria esse contra. Então, olha aí a prévia que a gente já deu sobre o texto. Vamos seguir. Esse salto, ele faz isso, ó, quando a gente faz as criações de sentido com as palavras que a gente já conhece. Countries, lockdown, 4 billion people, home, global contagion, COVID-19, danger, pandemic, violence in women. Então, olha só a prévia que a gente já criou sobre esse texto. Então, já traz esse resume, o resumo. Violência contra mulheres e meninas, a sombra da pandemia, a declaração da diretora executiva da ONU, que a gente viu lá no vídeo. O resumo são 90 países bloqueados, 4 milhões de pessoas que estão em casa devido a esse contágio global. Essa medida de proteção, ela traz um outro perigo mortal, que é a sombra, né? Que é o aumento da violência contra as mulheres. Isso não é só no Brasil, por exemplo, mas em vários países que a gente vai ver na sequência. Então é um problema mundial que a gente precisa discutir, que a gente precisa dialogar, fortalecer as mulheres para que em caso de violência seja feito qualquer denúncia, ok? Vamos lá. Aqui a gente vai ter um trabalho um pouco maior, um pouco mais minucioso. Então já separei as palavras que são chaves para a gente criar o sentido geral do texto. Sempre que você pegar um texto grande, você não comece lendo ele todo. Você comece sublinhando palavras que você tem familiaridade, que a gente chama também de cognatos. São alguns que são parecidos com a língua portuguesa e já ajuda a gente a entender. Então, eu vou traduzindo os que estão sublinhados e a gente vai gerar um resumo e uma ideia geral do que seria o entendimento desse texto. Então, tem aí, ó, countries, países, infection, infecção, lockdown, que é o bloqueio, que a gente já sabe, domestic, doméstico, violence, violência, across, que é através ou ao redor, world, mundo, calls, que são chamadas ou pedidos, e help. Aqui a gente tem alguns países, Argentina, Canadá, France, Germany, Spain, Espanha, Alemanha, e a gente tem mais abaixo, ó, government, governo, authorities, autoridades, women's rights activities, são mulheres ativistas dos direitos, civil society, a sociedade civil. Seguindo mais abaixo, a gente repete domestic violence, violência doméstica, crisis, a crise, demand, que é a demanda, né, a quantidade, e emergency, emergência. Tem a helplines, que a gente chama de linhas ou linhas de ajuda, de contato nesse caso, e dois locais, Singapura e Cyprus, ou Cyprus, que seria também um local. Registered, que são registrados, calls, ali se repete, são chamadas, e a gente vai se atentar a dois dados, 30%, 30% e 40%, tá?
Dentro disso, a gente vai mais abaixo, for help, ajuda, violence, violência, escalating, escalado, escalando, and intensity, intensidade. Então, a gente vai ver que tem um aumento de pedidos de socorro, de ajuda, nessa variante de 30% a 40%. Olha só como fica a gente dando esses saltos. O resumo ficaria assim. Países que tiveram lockdown, teve um aumento de pedidos de ajuda ao redor do mundo, nos países que a gente viu, Argentina, Canadá, França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. Governos, ativistas e sociedade civil relataram esse aumento de violência against women, contra a mulher. As helplines, que seriam essas linhas e contatos de ajuda, foram montadas em Singapura e Cipros e tiveram um aumento de ligações em 30% em relação aos períodos anteriores. Na Austrália, ao menos 40% dos trabalhadores de linha de frente relataram esse aumento de violência. Se você assistir o vídeo, você vai ver que essa informação é muito coerente com o que está realmente acontecendo around the world, ao redor do mundo, sobre as violências contra as mulheres, inclusive que trabalham nessa linha de frente contra o coronavírus. Vamos lá. Dentro disso, agora a gente vai ver os anúncios, advertisement, or ADS, ou isso aí. A gente tem 3 plataformas que geralmente são anúncios que são vinculados com campanhas, propagandas, produtos, mas a gente vai direcionar com a nossa temática Violence Against Women, violência contra as mulheres, tá? Ela tem aí, a gente vai conhecer essa structure, essa estrutura, e a gente vai entender que essa estrutura é bem fácil da gente identificar em relação ao gênero que a gente está vendo. Então, a gente tem a questão da função comercial. A linguagem, ela deve ser atrativa, persuasiva, né? Convencer a pessoa a aderir à causa ou a comprar um produto, e ela é adequada ao perfil do público. Tem também textos verbais e não verbais, que seriam a imagem ou uma marca. E claro, o uso de verbos no modo imperativo, sugerindo que você faça a adesão de um comportamento ou de uma atitude. Indo aí para o lado, a gente tem as estruturas, né? Title, o título, geralmente tem. Mais abaixo, o brand, que é a marca ou o símbolo associado a esse anúncio, essa propaganda. E ao lado a gente tem o non-verbal, que seria a expressão não verbal, que pode vir de diversas formas, de símbolos, de pessoas, de imagens montadas e combinadas, ok? Vamos lá na próxima tela. Olha só, esse aí é um anúncio que eu peguei, destaquei amarelo o título, porque ele fica muito pequenininho para vocês verem aí em casa. Então, a gente vai ver como essa estrutura, ela obedece ao gênero textual que a gente está vendo. Antes de mais nada, observe a linguagem não verbal, que tem aí em destaque como se dá esse processo de violência contra a mulher. No título, a gente tem aí, que eu vou traduzir para vocês, Domestic Violence, violência doméstica. If you don't denounce it, se você não denuncia, nobody will know, ninguém vai saber. E tem aí uma marca e um número para você entrar em contato nos casos de violência doméstica. Não tem necessariamente o verbo no imperativo. No entanto, toda a imagem já sugere, principalmente o número, que você faça essa ação de denúncia, se sensibilizando através dessa linguagem não verbal com a situação, tentando impedir ou ajudar em casos de violência contra a mulher. Ok? Next one. Próximo. Então a gente vai interpretar what the ad means, o que essa propaganda, esse anúncio, ele quer dizer. Então a gente tem aí 3 pontos que eu vou traduzir e você vai escolher qual seria the correct, o correto. Number 1, número 1. That's not correct to report into people to know. Não é interessante você denunciar para as pessoas saberem. Oh my God. Por favor, né? Number 2.
That's necessary to denounce it. É necessário você denunciar so that people know how to help. Então as pessoas vão saber como ajudar. Number 3, that there's already something being done. Tem alguma coisa já sendo feita. And that is no needed to report. Então não é preciso denunciar. Qual que você acha que estaria mais adequado a ser feito enquanto cidadão, enquanto pessoa que precisa atuar contra a violência? Vamos lá. Number 2, número 2 é o correto, que é necessário você fazer a denúncia para que as pessoas saibam como ajudar. Alright? Next one. Próxima tela. Aqui a gente vai para um segundo. Dentro desse modelo, a gente tem já o título, a imagem, número, texto e até a marca, como você pode fazer para ajudar. E aí eu vou fazer essa tradução conjuntamente. Então tem aí, ó, localiza a estrutura, title, título, subtitle, subtítulo. A gente tem a non-verbal language, o celular que aparente estar escuro, como se fosse à noite, nesse destaque aí, the number, o número. E mais abaixo a gente tem a marca refuge, como se fosse refúgio, local onde você se sinta seguro. Então a gente já viu que é uma estrutura fácil de você identificar. Next one. Vamos lá. Vou traduzir aí algumas palavras para a gente pegar o sentido geral e entender como é que funciona. Então a gente tem aí, ó, scared, assustado, partner, parceiro, parceira ou companheiro, talk, para você falar, day, dia, night, noite, 24 hours, 24 horas, helpline, que seria esse canal de ajuda, e confidential, que seria confidencial. Pegando tudo isso, a pessoa que ligar para falar se ela está com medo do seu companheiro ou ex ou ex, a pessoa pode entrar em contato com essa linha de ajuda. Tudo que ela falar vai ser confidencial e as intervenções ou encaminhamentos podem ser feitos para ajudar. Então, como é que fica a tradução? Scared of your partner or ex, está assustado com seu parceiro ou ex? Talk to us anytime. Fale com a gente em qualquer momento, day or night, de manhã ou à noite. Esse número que tem aí tem free phone, ele está disponível 24 hours, National Domestic Abuse Helpline, uma linha de ajuda contra a violência doméstica 24 horas por dia. O que você falar tem aí mais abaixo é confidential, confidencial, no judgmental support. É um suporte sem julgamento, mas com acolhimento. E caso você queira saber, aí tem ali, ó, or reach us online. Acesse a gente online, aí tem o site e você tem o suporte que precisa em caso de violência doméstica. Ok? Here we go. Vamos passar aí para a próxima. What it means? O que o nosso anúncio ele significa? A gente vai fazer o mesmo processo que o anterior, number 1, 2 and 3. Então vamos lá. Número 1 tem your request will go to trial. Você vai pedir aí, você acabar de ser julgado dentro desse processo. Number 2, if you are scared of your partner ex, call us anytime. Se você está assustado com seu parceiro ou ex, você pode ligar a qualquer momento para esse contato. Number 3, for any help, para qualquer ajuda, enter the indicate website first. Primeiro você vai entrar no site, antes de qualquer ajuda. Qual que seria aí o mais adequado? Here we go. 1, 2, 3, pass. Vamos lá. Number 2 é o mais adequado, que é inclusive o que está no title and subtitle, no título e no subtítulo. Em caso de ajuda, você pode ligar a qualquer momento 24 hours, 24 horas. Vamos lá? Agora a gente vai para um outro gênero textual, essa poster, que é o nosso cartaz. E geralmente o gênero cartaz ele é colocado em um espaço de grande circulação e veiculação. E aí tem a campanha chamada Just Because I Am a Woman, só porque eu sou mulher. Então o artista Alexandro Palombo colocou essa veiculação em Milão e escolheu algumas mulheres do ramo da política para sinalizar essa sensibilização contra essa violência, independente de onde a gente esteja. Enquanto mulher, infelizmente, a gente passa por esse processo.
Dois destaques que eu vou dar aí essa imagem. Hillary Clinton e Michelle Obama. Foram duas figuras utilizadas como tantas outras também. Então, nesse processo, o cartaz ele pode sensibilizar para você fazer uma denúncia, para você não cometer esse tipo de violência ou crime, e você tem os canais de apoio onde você pode ligar, ou sites onde você pode acessar informações para ajudar na proteção dessas pessoas. Vamos para a próxima tela. Dentro disso, o pôster ele tem uma estrutura que a gente vai ver, é muito parecida com o que a gente viu anteriormente. Então vamos lá. Os verbos geralmente estão no imperativo, o uso da linguagem verbal e não verbal. O texto ele tem que ser curto e sugestivo, adequado ao público. Por exemplo, denuncie, ligue, acesse, fale, dialogue. Tem que ter uma criatividade para sensibilizar o público, preocupação com a estética, né, onde as informações elas são colocadas, e é um texto feito para circular em vários espaços. Então, tem que ser uma informação que é rápida, fácil de entender, ok? Então, vamos ver como isso funciona em relação a cartazes ou pôster feitos na nossa temática. Olha aí. Então, primeiro que a gente tem que entender é a linguagem não verbal. A linguagem não verbal já denuncia o conteúdo, sensibiliza mesmo. O título ou subtítulo, às vezes o encaminhamento onde você deve fazer. Então, nessa primeira a gente tem aí, Love is not abusive. O amor ele não é abusivo. Então, tem o título, tem o subtítulo, tem o contato, tem a linguagem não verbal, precisa ser algo rápido para as pessoas entenderem. No do meio a gente tem Silence hides violence. Silêncio esconde violência. Aí mais abaixo tem Speaks against domestic violence now. Fale sobre violência doméstica agora, ou seja, não fique em silêncio. O outro ele é bem interessante, que tem a imagem como se fosse um rosto amassado, e essa é uma metáfora também da violência. E tem um site aí que você pode acessar, uma marca. E o título tem It Starts with Screams. Começa com um grito. And never must end in silence. E nunca termina em silêncio. Então os cartazes eles já sensibilizam, já escolhe a linguagem bem rápida para tocar o seu público e é colocado em locais de grande circulação. Então, eu escolhi um para a gente interpretar, e a imagem não verbal, a linguagem não verbal, ela já traz a reflexão que a gente precisa já para entender do que se trata. Eu separei alguns vocabulários ao lado para a gente entender de uma maneira geral o que é que o cartaz ele sugere, né? Então a gente tem aí, ó, silence, silêncio, never, nunca, domestic violence, violência doméstica. Seek, que seria procurar ou buscar. Help, ajuda, e late, tarde, no sentido de ser tarde demais, caso você não peça ajuda. Então, se a gente for transferir essas palavras aí para o nosso cartaz, dialogando com o que a imagem ela sugere, a gente vai ter a seguinte ideia, né? Silence never ends the domestic violence. O silêncio ele nunca para a violência doméstica. Seek help, procure ajuda before it's too late. Antes que seja tarde ou antes que seja tarde demais. Então, aí embaixo tem aí um site onde você pode seguir e diz o seguinte, né? If you need help, se você precisa de ajuda, você pode visit. Aí visita o site que tem aí embaixo, buscando as redes de apoio e os locais onde você pode procurar ou indicar para alguém essa ajuda. É importante que seja feito, é importante que a gente fortaleça as pessoas para que elas não achem que o silêncio resolve. Ao contrário, é preciso que a gente fale, é preciso que a gente denuncie, é preciso que a gente informe o que está acontecendo para poder ajudar essas pessoas. Ok? Next one. Próximo. Então, para a gente aí já finalizar, please stop violence against women. Vamos parar com a violência contra as mulheres. A gente conseguiu ver aí alguns gêneros textuais minimamente de grande circulação, de grande impacto visual e verbal nas plataformas digitais para ajudar o combate contra as violências.
Finalizando, a gente tem aí artigo informativo no início, anúncio e no final cartazes, ok? Eu sou Teacher Delvia Fox e a gente se vê na próxima aula. Bye, bye!